Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é o nosso 27º Semanário Mafim. Numa semana que foi um pouco atípica, porque nós não tivemos a novela 2 dias na semana. Na quarta-feira foi porque toda a programação da Espanha ficou voltada à catástrofe climática que está acontecendo em Valência, então eles mudaram toda a programação. E na sexta-feira foi feriado e quando tem feriado na Espanha não tem novela. O porquê? Eu não sei. Se você souber, responde aqui pra mim, porque isso me deixa bastante curiosa e eu não consegui encontrar essa resposta em nenhum lugar. Mas na semana passada a gente teve 3 dias de novela, sendo só 2 na segunda e na terça com cenas de Mafim. É sobre elas que eu vou comentar. Se a moto deixar, né? Eu vou comentar aqui agora, então vamos lá. O Isidro está carpinando o lote da Marta, até que ele tira um tempinho ali pra descansar, porque ele tá se esforçando bastante, já que tem muita coisa pra fazer. E aí a Fina chega e zoa ele falando, nossa, que belo ajudante eu arrumei, né? E aí o Isidro fala, eu parei um pouco pra descansar e tal, tava olhando o telhado e é bom você tomar cuidado pra que os pássaros não façam um ninho ali. Ele dá algumas dicas também sobre como se livrar de ervas daninhas, mesmo que 2 meses depois elas apareçam novamente, e a Fina fala, é o preço que se paga por morar no campo. E o Isidro responde, ai, não reclama. A Fina, mas como é que eu posso reclamar se eu não posso nem acreditar na sorte que eu tenho? Realmente, Serafina, você é muito sortuda. E aí ela continua falando sobre a sorte que ela tem, ela fala sobre a casa ser muito iluminada e que só falta um cachorro ali pra elas. Fina e Marta derrubando 2 estereótipos lésbicos, que é o primeiro, se mudar no segundo encontro, porque, né, por vários motivos elas não puderam fazer isso, e ao invés de terem um gato, elas têm cachorro porque as lésbicas também são fãs de cachorro. O Isidro, ele dá uma ofegada assim mais forte, a Fina fica preocupada, fala que o pai tá cansado, ele fala que é o esforço que ele fez porque a tesoura não tá cortando direito. Nisso, Dona Marta chega com uma sacola do mercado, fala que o jardim já tem uma outra aparência e que ela vai preparar alguma coisa pra eles comerem e que o Isidro vai ficar ali com elas. O Isidro fala que não, que ele já tá indo porque ele prefere pegar a estrada ainda à luz do dia. A Fina recolhe ali as compras que a esposa dela fez, vai pra dentro e do lado de fora ficam a Marta e o Isidro conversando. E aí a Nora diz para o Isidro que é pra ele voltar no dia seguinte, mas não pra trabalhar, pra ele comer com elas e depois irem dar um tibum num rio que tem ali perto. Eu não sei se esse momento vai acontecer, mas se acontecer da Marta, do Isidro e da Fina irem tomar um banho de rio, eu vou ser uma pessoa muito feliz e eternamente agradecida à atriz. E aí a Marta e o Isidro continuam conversando, eles riem, a Marta fala da saudade que sentia de conversar com o Isidro, e o Isidro diz que olha pra Marta e vê uma mulher muito diferente do que ele pensou que conhecia. A Marta então fala que é porque ela é mais ela do que nunca e que pode parecer um exagero, mas que aquilo ela deve à Fina. E se não fosse pela Serafina, ela estaria vivendo naquela casa como se ela fosse um fantasma. O Isidro pede que a Marta faça a Fina sorrir e que se ela quer ter o favor retribuído é para converter os dias amargos em oportunidades e as sombras em luz. Ela diz que não consegue pensar em um plano menor não. Ela diz que não consegue pensar em um plano melhor, dá a palavra dela, isso fazendo um carinho no queixo do Isidro. Fofa, os 2 juntos foi muito fofo. E então, para a nossa felicidade, enfim, matar a nossa curiosidade, o Isidro diz aquilo que a gente está esperando há séculos ouvi-lo dizer. Agora sei que não podia haver elegido a nadie melhor para compartir sua vida. E foi muito melhor do que eu pensei essa fala do Isidro, porque ele tá num contexto de felicidade, tá num momento de lucidez, nada daquele ambiente trágico que eu e algumas pessoas que comentaram nos vídeos anteriores pensamos. Ainda bem que nós estávamos erradas. Marta fala que fica emocionada e Isidro pede desculpa se em algum momento ele foi um obstáculo ali pra ela e a Fina ficarem juntas. Marta responde que é pra Isidro esquecer que são águas passadas, que o importante é que ele está ali com elas e que no dia seguinte tem rio. E aí o Isidro fala, nossa, você encarnou com esse negócio de rio. Os dois começam a rir muito juntos. Aí a Fina chega perguntando por que é que eles tanto riem. E aí o Isidro fala, eu ia falar fino. Me
perdi aqui, desculpe. A Fina chega perguntando do que a Marta e o pai tanto riem, e aí o Isidro responde que é coisa deles. E a Marta agradece o Isidro dá um beijo na mão dela e aí ela o puxa para um abraço. Dona Marta demonstrando os seus sentimentos, demonstrando o afeto, é absolutamente tudo na minha vida. A Fina pergunta se o pai tem certeza mesmo que vai embora, se ele não quer ficar. Ele fala que não, porque é a primeira noite que as duas vão passar ali, né? E que ele tá sobrando. E aí a Marta faz uma cara do tipo, pelo amor de Deus, mulher, o que foi que você falou pro seu pai? Aí eu ri muito dessa cara da Marta. E o Isidro se despede delas, vai embora. E quando ele sai, a Fina pergunta o que é que aconteceu e a Marta responde, o seu pai é um tesouro. E ele é mesmo, eu vou sentir muita saudade do Isidro. Ele deu um pouco de trabalho pra gente? Deu. Nos irritou? Bastante, mas ele se redimiu muito bem e agora ele vai deixar um vazio na vida da Serafina, da Marta e da gente também. Já perto do carro, o Isidro passa mal, ele passou mal assim a semana inteira, várias vezes. Eu acho que é a morte chamando ele falando, agora não que eu preciso me despedir das pessoas. Ele passa mal ali, com dor no braço, dor no peito, mas ele fica bem. Lá na mansão dos De La Reina, o Isidro vai até o escritório do Damián, mas antes disso ele sente ali um pouco de fadiga, ele passa mal de novo e ele vai conversar com o Damián, mas a situação entre eles já está mais amena, tanto que o Isidro levou pro Damián um vinho que ele comprou enquanto ele voltava da casa da Fina e da Marta. E enquanto o Damián abre o vinho, ele fala que acha estranho saber da Marta por terceiros, que a Marta não quer saber nada dele, que isso é contraditório, uma vez que ela aceitou a casa que ele ofereceu. E Isidro diz que aquele é um primeiro passo para uma reconciliação e que quando Marta se der conta, ela vai esquecer tudo o que o Damián disse. O Isidro também aproveita para falar que ele quer se aposentar, Damián se coloca contra, mas Isidro fala que para ele já deu, e essa conversa me parece muito tom de despedida. Agora, se Isidro vai morrer, ou se ele vai pro povoado dele, ou se ele vai morrer no povoado dele, não sabemos, mas essa conversa foi sim em tom de despedida. Lá na casa de campo, a Marta está do lado de fora, conversando não, ela está escrevendo no diário dela sobre os últimos acontecimentos, a perda do Jaime, ela descobriu que a família dela tem pessoas podres que fazem coisas mais podres ainda, porém ela fala também sobre o novo amanhecer que surgiu pra ela junto da pessoa que ela ama. E no começo dessa cena eu achei que a Marta estivesse escrevendo alguma coisa pra Fina, o que é de lei nas produções audiovisuais lésbicas, porque a Amélia escreveu uma carta pra Luizita no dia de vez pra se declarar. I Can't Straight, a Tala escreveu uma carta pra Leila e mandou junto com umas flores. E como a Marta e a Fina ainda não escolheram qual é a flor dela, seria interessante se a Marta escrevesse uma carta e colocasse essa é a flor que nos representa. Se essa cena não foi gravada, a 3 fica aí a ideia pra vocês. Enfim, a Marta está lá escrevendo no diário dela que está muito agradecida pela mulher dela, que Fina é a alegria dela e o sorriso que ela busca todas as manhãs, a mais apaixonada de Toledo e adjacências. E aí a Serafina chega com uma bandeja, dá um cheiro ali no pescoço da mulher dela. A Marta fala que não sabe se elas deveriam se beliscar pra saber se tudo aquilo é real mesmo. E a Fina responde que não sabe se dá mais medo de os sonhos se realizarem ou não se realizarem. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para enaltecer a beleza de Serafina e de Marta e de Alba. Elas sempre estão muito bonitas, mas nessa cena em específica eu achei as duas tão bonitas, mas tão bonitas, que chegou até a me faltar um pouco de ar. Então a Marta diz que o medo da Fina se deve ao fato de que agora elas têm muito mais a perder, e a Fina, uma sapatão muito intensa, muito dramática, fala que se ela perder a Marta, ela morre. Marta pergunta por que é que Fina fala aquilo, que ela nunca a perderá, que ela sempre estará ali, é preciso olhar para o presente, que naquele momento ela só tem aquele paraíso. Ela também fala que nunca se sentiu tão segura na vida, e a Fina olha para ela e fala, como assim? Eu olho para você e vejo uma mulher muito segura. Marta responde que é apenas um personagem, mas que com a Fina ela pode relaxar um pouco e pode ser ela mesma. A Fina então pergunta do que é que a Marta tá falando, e a Marta responde que durante toda a vida dela sempre sentiu que faltava algo e que ia preenchendo o vazio com as obrigações da vida. Formalidades, mas que naquele momento ela se sentia completa, sem necessidade de se refugiar, se esconder na família ou no trabalho. A Marta então recicla uma frase que ela já falou pra Fina, que ela fala, eu estou onde eu quero estar, com quem eu quero estar.
Estoy donde quiero estar y con quien quiero estar. A Fina repete a frase dela e completa que tem tudo porque tem a Marta e o pai perto dela. A Fina então fala que o pai perguntou se ela e a Marta têm uma flor juntas, fala sobre a rosa branca simbolizar o relacionamento do pai e da mãe e pergunta se a Marta tem alguma flor favorita. A Marta fala que não é muito das flores e que no caso delas os bolinhos suíços poderiam entrar no lugar. E nesse momento eu ri tão alto. Eu achei tão maravilhoso o primeiro fanservice dessa cena, porque realmente os bolinhos suíços, os muffins, poderiam muito bem ser substituto das flores. E eu amei também, além desse fanservice, a conversa das duas. Desde que as duas pisaram nessa casa, elas não fazem nada mais além de falar sobre a vida delas, sobre os planos, coisas de casais, sabe? Tudo o que a gente sempre pede, casal tendo coisas de casais, decidindo coisas sobre a casa e falando sobre a vida e desabafando sobre os problemas. Fina fala que as duas vão descobrir qual é essa flor, que essas coisas vêm naturalmente, assim como todas as coisas bonitas que nascerão ali. Marta então fala que elas construirão a história delas ali, memória a memória. A Fina chega mais perto e fala beijo a beijo. E aí a gente tem o maior fanservice já registrado na história das novelas. Se isso não é fanservice, eu não sei o que é. Só sei que eu dei um pulo dessa altura, porque eu levei um susto. Eu falei assim, gente, o que é que está acontecendo? O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo isso mesmo? Eu achei que a cena fosse cortar antes do beijo. Eu nunca poderia imaginar que esse beijo teria um zoom tão fechado. E que beijo bonito. Imagina agora se esse beijo fosse igual ao beijo da Mená e da Mara em Terra e Paixão. Não ia ter uma sapatão viva pra contar a história. Mas ainda que esse beijo não tenha sido como o da Mara e da Mená, eu achei bonito, achei lindo demais. E eu, mais uma vez, vou ter que falar a 3, muito obrigada pelo mimo, vocês arrasaram muito. E é sobre reclamar, né, gente? Porque se a gente não tivesse reclamado, se a gente não tivesse ido em todas as redes sociais possíveis da A3, isso não teria acontecido. A gente tem que reclamar mesmo, tem que mandar carta, tem que deixar comentário nas redes sociais, tem que mandar carro de som na porta da emissora, porque senão as coisas não mudam, né? E é bom quando a gente é agraciada com cenas como essa. Dia seguinte, Dona Marta vai trabalhar, encontra o Damian assinando alguns papéis. Ele diz que está de saída e que vai terminar o que ele precisa terminar em casa. Marta fala que ele pode ficar se quiser e o pai responde que ele tem outras coisas para fazer e que não quer incomodar. Damian então pergunta sobre a casa, diz que Isidro comentou que ela e a Fina tinham passado a primeira noite lá. Eu gostei de ouvir o nome da Fina saindo da boca do Damian, porque são em pequenos gestos que a gente vai percebendo que ele tá começando a aceitar a relação das duas, né? Damian ainda fala que todos os passos que ele está dando, ele achou que serviriam, mas que não são o bastante para compensar todo o mal que ele fez. Marta responde que Isidro é feliz fazendo Fina feliz e que é isso só e é assim desde sempre. Damian, ué, e eu não, qual é a diferença? Marta fala que Isidro não pede nenhum reconhecimento, nem sacrifício, nem recompensa quando faz alguma coisa por Fina, que é só amor de pai. Damian assume que foi um pai rígido e fala que por isso a Marta tem que dar ainda mais valor ao esforço que ele está fazendo em mudar para estar com ela. A Marta então, tá vendo? Você está buscando reconhecimento. Aí o Damian ri e fica, ai, ai, verdade, né? Ele também fala que para Isidro foi difícil assumir que a filha dele é diferente e que até onde ele sabe, Isidro foi pior do que ele. Marta concorda com o pai, fala que é verdade, mas que Isidro não queria ficar mais longe da pessoa que ele mais ama no mundo e que por isso ele encontrou um meio de apoiá-la. Damian responde que é exatamente o que ele tá fazendo e que a casa é um meio de compensar tudo o que a Marta sofreu. A filha então pergunta se é de coração e Damian responde, você acha que viria de onde? Marta fala que se Damian tem noção do sofrimento pelo qual ela estava passando ou se ele a levava a sério. Damian fala que sim, comenta sobre o casamento ser uma forma de a Marta ocultar o que ela sente e não sofrer a rejeição da família. A Marta então relembra que o pai foi o primeiro a rejeitá-la e Damian responde que ela não sabe o quanto ele se arrepende. Marta tá olhando para baixo, desviando os olhos do pai, fala que ela sentia muita vergonha de ser quem ela é. Damian pede que ela olhe nos olhos dele e fala que se tem alguém
alguém naquela sala que tem que sentir vergonha por ser quem é, essa pessoa é ele. E ele completa que Marta pode não acreditar, mas que ele fica muito feliz em saber que ela pode viver o amor dela tranquilamente na casa sem precisar se esconder. Aqui eu amoleci, tá? Eu amoleci bastante, e se Damián de la Reina estiver enganando a filha dele, enganando a mim e a nós todas, o pau vai torar. Muito emocionada, a Marta agradece, diz que é bom ouvir aquilo, que é importante para ela, e Damián diz que é bom dar aqueles passos e que talvez, quem sabe, um dia esses passos o levem até conhecer a casa da Marta e da Fina. E a Marta fala pro pai não correr tanto, mas quem sabe um dia. E aí o Damián sai e deixa a filha dele trabalhando, porque agora ela tem uma casa para sustentar, né? O Isidro continua lá na casa da Marta e da Fina, capinando o lote. Ele começa a se sentir mal de novo. A Fina tá chegando com uma limonada, percebe que o pai tá cansado, mas ele mente e fala que ele só parou para descansar um pouco. A Fina comenta que o ritmo é muito intenso para ele. Isidro responde que nunca esteve tão feliz. A filha então fala que o pai sempre gostou de ter as unhas cheias de terra. Isidro comenta que sempre será um homem do campo, ainda que ele fique muito bem com o cap de chofer dele. Eles se sentam debaixo daquela árvore que já tem muita história para contar, e Isidro olha para um ponto e fala que quer plantar uma coisa para Marta e para Fina, para elas verem crescer assim como o amor delas. Ai, o Isidro, ele é maravilhoso. Sério, eu não tenho condição das coisas que ele fala, ele sempre acerta muito. Ele pergunta novamente sobre as flores, a Fina fala que ela e a Marta são um desastre e que se dependesse da Marta, elas plantariam tomates. Ah, eu ri muito dessa parte. O Isidro diz que se nega a plantar tomates, mas que a Fina e a Marta encontrarão uma flor que as represente no tempo que isso levar. A Fina então fala que não quer que o pai termine o trabalho porque gosta de tê-lo ali por perto. E aí o Isidro fala que irá à casa da filha todas as tardes, mas que terminará o jardim logo porque ele não estará ali para sempre. A Fina então fala pro pai não falar sobre o assunto. O Isidro pede que ela não tenha medo de falar sobre a morte. Isidro fala que a única coisa que ele temia quando ele estava com o pé na cova é partir e deixar a Fina sozinha, mas que aquilo mudou e que ele partirá do mundo sabendo que a filha tem uma vida própria, um amor precioso e um futuro. A Fina fala que quando esse dia chegar, que ainda vai demorar muito, Isidro vai embora conhecendo a filha de verdade, sem mentiras e sem qualquer coisa pendente. E aí os dois se abraçam, a Fina fica encostada assim no pai e a gente percebe que o Isidro tá um pouco estranho assim, porque ele sabe que ele está partindo, seja para outro plano, seja voltando pro povoado dele. E assim a gente termina o semanário dessa semana, que é curtinho. Acho muito estranho quando o semanário é curto, porque Mafim vai, né, gente? Vai. Mas a gente vai terminar por aqui e vamos esperar, como sempre, as cenas dos próximos episódios, ver se teremos mais fanservice. Se não tivermos também, eu não vou estranhar, porque 4 semanas ganhando direto, né, gente? É muita coisa. Para eles desacostumarem a gente disso, é rapidinho, mas se quiserem continuar nos mimando, também não vamos reclamar de jeito nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo. Um beijo, boa semana pra nós. Tchau!